Meu irmão. Do Luiz Fernando. Ah, deixa eu compartilhar a Tem mais tela aqui. duas. Bom, obrigado pela presença de todos. Muito obrigado. Diana, um prazer estar com você. Andréia. É um prazer. Prazer é meu de ver essas duas assumidades da medicina veterinária. Super respeito. Eu também. E admiração, né? Super respeito e admiração que eu tenho por vocês. Só que agradece. E eu também agradeço muito por aceitar o convite da banca. Obrigada pelo convite, Luiz. Bom, Agora sim, vamos começar assim com a live do Luiz. está transmitindo lá agora, vou transmitir a apresentação, depois eu fecho na parte das considerações, pra gente conversar mais tranquilo aí, sem problema. E aí foi um jeito da família, dos amigos ver também, aí eu fiz a livezinha pro pessoal acompanhar e mandar força também. Não é fácil ficar longe da família, nessa pandemia aí também acaba não sendo muito fácil. Mas na hora que vocês puderem... Aí eu vou fechar o áudio, mas daí depois, na hora que eu terminar, eu já peço. Porque às vezes passa moto, campainha, alguma coisa. Não sei se pode ser assim, sem problema. Qualquer coisa, se cair alguma coisa, eu percebo, já paro e depois eu volto. Você vai fechar o nosso áudio, né? Isso. Tá, beleza. Então, tá ok? Pode ir? Pode começar, então. Bom, deixa eu desativar aqui. Deixa eu ver se tá certo. Tá. Primeiramente, um bom dia a todos da minha banca. Bom dia a todos que prestigiam a minha apresentação. Meu nome é Luiz Henrique Cavalheiro Ribeiro. Essa é uma apresentação para o trabalho de conclusão de curso de Medicina Veterinária da PUC Minas, Poços de Caldas, sob a orientação da professora Cláudia Ribeiro do Vale e co-orientação da professora Andréa Rentes Ribeiro. E o tema da minha apresentação é a avaliação da gastroenterite parasitária em ovinos criados no município de Poços de Caldas. A gastroenterite é uma doença do sistema digestivo e ela pode ter diversas etiologias. O foco do meu estudo é na gastroenterite parasitária em ovinos. O parasitismo ele é descrito como um ser vivo que se aloja em outro ser de diferente espécie, tem a capacidade de lhe causar dano e, ainda assim, toma algum benefício dele. No caso, a gastroenterite parasitária em ovinos é uma doença de grave problema sanitário, uma vez que podem haver infecções mistas, com mais de um parasita, e essas infecções podem ser clínicas, com sintomas como diarreia, inapetência e anemia severa, ou infecções subclínicas, onde há baixa produção de lã, carne, leite ou ainda um atraso na reprodução. Todos esses sintomas vão levar a uma baixa produção a pasto, havendo uma queda aí na produção e também levando prejuízos para o produtor, que uma vez não conhece muito bem a epidemiologia dessa doença e acaba aí fazendo protocolos de tratamento aleatórios com antiomíntico, o que pode levar à resistência parasitária e aí fixando essa doença, mantendo essa doença no rebanho com o ciclo da gastroenterite parasitária. A etiologia dessa doença ela é causada por vermes da ordem Strongylida, que são eumintos. Esses vermes podem ter diversos gêneros, mas, segundo Abrão et al., na região sudoeste de Minas Gerais, 3 são gêneros que predominam, sendo eles da maior população para menor, Haemoncus, Coppelia e Trichostrongylos. Uma parte muito importante dessa doença relacionada à sua epidemiologia é em relação ao clima, uma vez que esses parasitas têm ciclo de vida livre e ciclo de vida parasitária, e 95% dos parasitas encontram-se no ambiente. Eles são depositados na natureza através das fezes com ovos. Esses ovos vão se transformar em L1 e L2 que não têm mobilidade no pasto, e a L1 e L2 se alimenta de bactérias presentes nas fezes. Quando ele chega a L3, tem sim mobilidade no pasto,
e ela pode, por geotropismo negativo, migrar para a ponta do capim, isso fazendo com que há o aumento da ingestão pelos animais. Porém, essa larva L3 ela tem sensibilidade ao sol, então ela sofre com a dessecação solar e também pode sofrer com chuvas torrenciais, o que vai afetar a viabilidade dela. E após ingerida, essa larva L3 vai se transformar em L4 e L5 no animal, completando o ciclo depois para a deposição de ovos. A chuva também é fator importante na produção de matéria verde. E com o aumento do capim, há um microclima ideal para esses parasitas. Então, um capim alto, um ambiente fresco e úmido ali vai permitir com que haja o aumento da viabilidade dos ovos e das larvas nas pastagens. Os protocolos de tratamento e controle são variados. O tratamento supressivo foi muito utilizado na década de 80, onde é realizado aplicações de vermífugo em épocas pré-estabelecidas, geralmente de 30 em 30 dias. Porém, esse tipo de tratamento aumenta muito a exposição do medicamento frente ao verme, podendo também aumentar aí a resistência parasitária. O tratamento curativo ele é realizado com avaliação de sintomas graves nos animais. O tratamento tático é realizado em épocas onde sabe que o animal estará mais vulnerável, como periparto, desmama, troca de pasto ou até mesmo a troca de lotes. O tratamento estratégico é feito no começo, meio e final de secas. Então seriam pelo menos 3 dosificações anuais, porém, se o animal apresentar alguns sintomas voltados ali para gastroenterite parasitária, tem que se fazer o tratamento curativo. Então são no mínimo 3 dosificações e mais os necessários para a recuperação desse animal, aumentando também a exposição do medicamento frente ao parasita, aumentando também a chance de ocorrer a resistência. E o tratamento seletivo é feito através da aplicação com o diagnóstico. As ferramentas utilizadas geralmente para esse diagnóstico é o OPG, que é a contagem de ovos por grama de fezes. Essa contagem pode-se fazer uma nota de corte e, identificando as raças ou as idades, saber quais animais deverão ser vermifugados, ou também pelo OPG, pelo FAMACHA, que é a avaliação da mucosa ocular, onde animais com mucosa classificada como 1 tem boa coloração, com o número 2 também uma boa coloração da mucosa ocular, com o número 3 pode-se pensar avaliando outros sintomas nesse animal para fazer a aplicação, e o FAMACHA 4 e 5 deve-se aplicar o vermífugo. Esse método também permite selecionar os animais resistentes às parasitoses e os animais resilientes, o que ajuda no controle. O controle pode ser feito também pelo manejo de dejetos, pela troca do pasto ou pela separação dos lotes por faixa etária. O objetivo desse trabalho foi avaliar a ocorrência da gastroenterite parasitária em ovinos criados numa propriedade localizada em Poços de Caldas no período de 1 ano. Esse período foi entre junho de 2017 até maio de 2018. Esse trabalho foi realizado na Fazenda Experimental da PUC Minas, em Poços de Caldas, onde eram realizadas coletas mensais. Então, toda última semana de cada mês desse período foram realizadas coletas com luva de palpação estéril, direto da ampola retal, para que não houvesse interferência do ambiente nessa coleta, nessa análise. Eram catalogados conforme numeração dos animais e era depois também acondicionado em ambiente refrigerado para que houvesse a manutenção da viabilidade desses ovos nas fezes, que não também interferisse na contagem. E depois era levada para o laboratório clínico do Centro Veterinário da PUC Minas, em Poços de Caldas, para análise de OPG, segundo Gordon e Whitlock. Os dados pluviométricos foram obtidos pela Estação Meteorológica da Alcoa, também em Poços de Caldas, e depois foi feita a separação por faixa etária, sendo os animais separados como de 0 a 3 meses, de 4 a 6 meses, de 7 a 12 meses e os animais maior que 13 meses. Vale lembrar também que esses animais, na época seca, recebiam concentrado e silagem no coxo, e na época das águas alternavam em pastos de braquiária.
Nos métodos de análise estatística, foi realizada comparação das médias de OPG pelo teste de ANOVA-Kruskal-Wallis e as correlações entre OPG e índice pluviométrico e OPG e FAMACHA foram analisadas pela correlação de Spearman. Como resultado de discussão, nesse primeiro gráfico, temos os animais da categoria de 0 a 3 meses. A legenda do lado esquerdo é o OPG variando a cada 500 ovos por gramas de fezes. A legenda de baixo são os meses avaliados nesse ano. E o índice pluviométrico está na legenda do lado direito. A única coisa que vai alterar aqui é o número de OPG. Os meses e o índice pluviométrico são os mesmos dados para todas as faixas etárias. Nesse primeiro gráfico pode-se observar que na época seca, entre junho, julho e agosto, houve aí um alto índice de parasitismo com o baixo índice da chuva, e depois esse índice não acompanhou o aumento da chuva. Nesse segundo gráfico, os animais de 4 a 6 meses. Esses 2 primeiros meses aí chama atenção o número 0 de OPG, mas é porque não tinham animais nessa faixa etária para ser analisado nessa época. E aí depois, mesmo ainda em épocas secas, agosto e setembro, houve um alto índice de OPG, os maiores índices estiveram ali nesses meses de seca. Nesse terceiro gráfico, a categoria de 7 a 12 meses. Também houve ali um nível considerável com o número 1000 de OPG nos meses de junho, julho e agosto, e o mês de setembro de 2017 chama mais atenção, mas isso foi devido a uma outra doença que afetou o rebanho e aí causou uma diminuição na imunidade dos animais, e alguns casos isolados dessa categoria aumentaram muito a média de OPG nesse mês. E depois se manteve bem mais baixo a média em relação às outras faixas etárias. E a última faixa etária são os animais maior que 13 meses, onde já se tem menores médias de OPG, e aí também essas médias se mantêm altas ali com o baixo índice pluviométrico. Com a subida do índice pluviométrico sobe um pouquinho a média, mas ainda não acompanha totalmente o índice pluviométrico. E esse último gráfico mostra a relação da temperatura e o índice pluviométrico. A temperatura se manteve uma média amena, o que não foi observado em alguns anos em Poços de Caldas. Nesse estudo, os animais eram confinados na seca, porém eles ainda tinham acesso, todos os animais tinham acesso a um piquete de descanso, que ficava localizado abaixo ali de onde eles eram confinados na hora de dormir, na hora de receber a alimentação, e tinha baixa oferta de forragem. Então esses animais tinham esse pastejo baixo, mesmo com essa baixa oferta né, de forrageiras ali nesse piquete, eles ficavam pastando, e isso pode ter contribuído para a manutenção do alto índice de OPG durante a época seca. E isso corrobora com o estudo de Amarante et al., que observou seca severa em junho, julho e agosto. Porém, nesse estudo foi observado encontrou um alto índice de nematóides gastrointestinais na pastagem. Nesse caso aqui, o trabalho encontrou um OPG elevado nessa época, junho, julho e agosto. Isso também pode ter ocorrido porque, segundo o Cato, as larvas depositadas na seca podem se permanecer viáveis dentro do bolo fecal, e contribuindo com o estudo de Almeida, onde temperaturas amenas e baixo índice pluviométrico, né, em algumas épocas secas, pode ajudar a manter a viabilidade das larvas também no bolo fecal. Nesse gráfico mostra as médias de OPG e os erros e o desvio padrão. A média de OPG dos meses de 0 a 3 e de 4 a 6 se mostrou mais elevada do que a das outras categorias, porém não diferiram estatisticamente, isso devido ao alto desvio padrão encontrado nessa categoria. Isso pode ser explicado, pois animais ali da categoria de 0 a 3 meses não têm imunidade estabelecida, e no caso dessa fazenda, a estação de nascimentos dos cordeiros foi concentrada nos meses de junho e julho. Então, esses animais, nessa época de análise, não têm imunidade estabelecida devido à sua idade, e aí acabam tendo
vulnerabilidade, suscetibilidade ao parasitismo. E ainda na faixa etária de 4 a 6 meses, segundo o Sayoto, existe o estresse do desmame e também isso associado aos estudos de Silva et al., mostrando que depois que os animais passam da fase lactente, eles vão aumentar muito a ingestão de matéria verde, de forragem, e aí também vai aumentar a ingestão de larvas infectantes. E por último, a relação de OPG e FAMACHA deu negativa. Então, como conclusão desse trabalho, observou um índice elevado de OPG durante todo o ano, porém, esse índice não variou conforme o clima. E também as maiores infecções por eumintos ocorreram na fase de recria, pois os cordeiros que desmamam intensificam o pastejo e acabam aumentando também a ingestão das larvas infectantes. Eu gostaria de agradecer a todos pela atenção e muito obrigado.